Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Rony Barbosa e hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas que foram enviadas ao LACFITO, né, relacionadas à pedologia, no quadro LACFITO Responde, certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta é: diante de latossolos, qual seria o mais adequado para instalar culturas em nossa região e por quê? Olha, os latossolos são conhecidos por ter um nível de temperismo bem elevado, serem profundos, né, bem porosos e apresentarem uma boa característica química, né, uma característica que pode ser controlada. Então, qualquer latossolo ele é indicado para atividade agrícola, em especial aqueles que estão em regiões planas a suave onduladas, que é a região mais característica de onde esse solo se forma, tá? Existe preferência quanto ao tipo, perfil de solo para quem investe em plantio de grandes culturas? Olha, quando se pensa em uma atividade agrícola, para qualquer cultura você vai o que é indicado é você encontrar um solo que tenha um equilíbrio entre a infiltração de água e a retenção de água, um solo que apresente uma boa estabilidade de agregados, né, para que se resista ao pisoteio de máquinas e também ao impacto da gota das chuvas, e um solo que tenha uma boa característica mineralógica que vai refletir na atividade química desse solo, né? E dentre as classes de solos que mais você vai encontrar características desse tipo, a gente pode colocar os latossolos, os argissolos e os nitossolos, né, que são solos aí que vão ter características bem interessantes para diferentes tipos de cultura. Como ocorre o processo de formação do solo? Olha, o solo, você tem que pensar no solo como um corpo natural que tem suas características resultantes da interação entre o clima e os organismos que atuam sobre o material de origem, que são as rochas, condicionados pelo relevo, né? Relevo côncavo, convexo, se é no topo da paisagem, se é no ombro, se é no sopé, durante um certo período de tempo, né? Então, a formação do solo ocorre justamente dessa forma. Ocorre com a combinação desses 5 fatores, que são os fatores de formação do solo, certo? E de acordo com as características de cada um desses fatores, a gente vai ter a formação dos diferentes solos no nosso planeta. Qual tipo de rocha é mais comum gerar solos quimicamente férteis? Seguramente são os solos que são originados de rochas máficas e ultramáficas, né? Que são solos que vão ter aí uma grande quantidade de bases e que mesmo com intemperismo intenso, como eles têm muitas bases, eles têm grande chance de ainda ter muitas bases resilientes no solo, e aí você vai pegar um solo naturalmente fértil, né? O que não quer dizer que quando você encontra um solo que não é naturalmente fértil, ele seja um solo ruim. Qual a maior área de atuação da pedologia? Olha, eu não sei se existe uma área de maior atuação, né? Porque a pedologia ela é muito ampla. Mas na atualidade a área que mais possui destaque seguramente é a área de mapeamento de solos. Qual o melhor método utilizado para a coleta de solo? O melhor método para a coleta de solo, quem vai dizer é o seu objetivo, né? Se você pretende fazer um estudo das propriedades físico-hídricas, o método correto é você retirar uma amostra indeformada, né? Ou seja, é aquela amostra que você vai levar para o laboratório exatamente a configuração que está no campo. Se você vai estudar a densidade do solo, por exemplo, você vai coletar num cilindro com volume conhecido, levar para o laboratório. Se você vai estudar micromorfologia, você também vai utilizar uma caixa chamada caixa de Kubiena para poder fazer a coleta da amostra indeformada. Se você for fazer uma análise dos estabilidades agregadas, também é uma amostra indeformada. Já as demais, né, como granulometria e todos os outros atributos
químicos e mineralógicos, você pode utilizar, você pode fazer a coleta de amostras deformadas, né? Ou seja, você pode utilizar um trado, né? Que é o equipamento mais utilizado, ou então você pode utilizar também algum dispositivo que tenha uma espiral, né? E à medida que vai penetrando no solo, vai retirando as amostras da profundidade que você deseja, certo? Você só tenha um cuidado na hora de escolher o tipo de material que você vai utilizar para a coleta, principalmente se estiver trabalhando com metais, né? Então, por isso a gente sempre recomenda você utilizar materiais de inox para evitar a contaminação de amostras com, com metais oriundos aí da oxidação de corpos metálicos, tá? Qual a predominância de solos no Brasil? A classe de solos que mais ocorre no Brasil são os latossolos, seguido dos argissolos e depois os neossolos. Como são classificados os solos no Brasil? Os solos do Brasil são classificados com base no regramento apresentado no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que é o sistema de classificação, o sistema taxonômico oficial do nosso país. Tá? Toda classificação no Brasil deve seguir as recomendações ali colocadas. Né? Vale ressaltar que nós temos 6 níveis categóricos no sistema. Nós temos bem definido até o 4º nível, e o 5º e o 6º nível ainda estão em processo de desenvolvimento, mas existem já sugestões de características que você pode colocar na classificação nesses níveis mais detalhados. Quais as características dos solos que são importantes para a agricultura? O solo que todo mundo deseja, né, é aquele solo que tem uma boa estrutura, né, tem um equilíbrio entre uma rápida infiltração de água e a retenção de água para os períodos mais secos, e também aquele solo em que você tem uma mineralogia que lhe permite trabalhar a química do solo, principalmente no que diz respeito à famosa CTC. Tá? Então, qualquer solo que você tenha essas características é apto para agricultura. Né? Todos os solos são importantes para a agricultura, mas se você conseguir ter um solo que seja bom fisicamente e bom quimicamente, perfeito. Mas lembrando, se um dia você tiver que escolher entre a característica de fertilidade, de física, escolha a física, porque a fertilidade você consegue modificar num tempo relativamente pequeno, né? Utilizando componentes químicos, né? Você pode fazer calagem, você pode fazer uma adubação orgânica e você vai ter aí uma mudança em um tempo relativamente curto, o que não acontece quando você tem uma perda na qualidade física do solo, tá? Pense nisso. Pensando no cultivo de grandes culturas, qual a pior classe de solos? Onde é encontrada? Eu não sei se o termo correto seria a pior classe, né? Talvez seria a classe que nos dá uma maior limitação. Né? Os solos que apresentam a maior limitação são aqueles solos que vão ter algum tipo de resistência física, né? Ou algum tipo de impedimento químico. Tá? No que diz respeito a impedimento físico, você pode pensar em qualquer classe de solo que ofereça uma camada superficial muito pequena, né? Você, dependendo do solo, você pode ter ali cambissolos que ofereçam isso, né? Você pode ter neossolos litólicos que ofereçam isso, né? E no termos químicos nós temos aí os neossolos de forma geral, principalmente os quartzos arênicos, que são solos profundos, mas são basicamente compostos por mineral primário de difícil temperização, a exemplo do quartzo, né? O que não vai deixar você fazer muita coisa. Mas lembrando, não quer dizer que eles não são agricultáveis, tá? Não quer dizer que eles não são agricultáveis. Você só vai ter vai ter que fazer um uso de tecnologia maior para poder utilizá-los, ok? E os neossolos, como eu falei, eles são a terceira classe de solos que mais ocorre no Brasil. E também dependendo
do local que você tiver, você também pode encontrar solos que apresentam uma deficiência de drenagem muito grande, né? A exemplo ali dos planossolos e dos gleissolos, que são solos acinzentados, que ocorrem em locais que tem de difícil drenagem, que também vai ser difícil a implantação de grandes culturas, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você se interessa por pedologia e quer saber um pouco mais, né, você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Temos o Instagram, também temos o canal Cultivando Pedologia. E você pode, além de assistir aulas, você também pode ver conversas que nós temos com pesquisadores de renome do nosso país que falam justamente sobre o tema pedologia. Tá certo? Prazer estar aqui e estamos à disposição. Forte abraço. Tchau, tchau.